Bom, vamos começar aqui então. Deixa eu passar aqui. Bom, a primeira coisa temos aqui na confissão. Isso é muito óbvio, né? Vamos começar aqui por essas partes mais óbvias para a gente poder ir subindo legal. Primeiro motivo pelo qual eu preciso me confessar, certamente, é o perdão dos meus pecados. Vamos ver se como está em PDF agora, vamos ver se vai passar tudo certo. Vai passar. Então, a primeira coisa que temos que ter consciência do sacramento da confissão. Para que me confessar? Para perdoar os meus pecados cometidos após o batismo. É uma coisa óbvia, mas não tão óbvia para todo mundo. Então eu vou explicando o porquê, que isso aqui não é tão óbvio assim. Eu vou começar a dar exemplos também de confissões assim. Eu vou explicar melhor para vocês um pouquinho mais para frente. Melhor do que eu estar colocando mais só dúvida na cabeça de vocês agora no início. Mas, primeira coisa que tem que ter da consciência. Para que me confessar? Primeira coisa, perdoar os meus pecados que eu cometi após o batismo. E depois de eu ter me confessado, para perdoar os pecados desde a minha última confissão. E aqui temos, o que é pecado? Para entendermos. Um pecado é uma palavra, um ato ou um desejo contrário à lei de Deus. Então, a lei eterna, os 10 mandamentos, a gente coloca aqui. É uma ofensa a Deus e é um ato mau. Se eu falo ato, vocês entendem o que é, né? Sem problema. Aí nós temos aqui dois tipos de pecado. Temos o pecado venial. Isso aqui eu acredito que todos vocês já sabem, mas eu espero, pelo menos. Temos o pecado venial, que seria uma ofensa leve a Deus. E temos o pecado mortal, que já seria uma ofensa grave a Deus. Aqui, nesses dois pecados, a gente tem uma diferença do que eles produzem na nossa alma. Os dois pecados, eles vão, digamos assim, apagar o nosso amor por Deus. Só que esse aqui, ele vai apagar de uma vez só. Um pecado grave, ele vai apagar de uma vez. Quando jogar um balde de água, um carvão. Então ele já vai apagar de uma vez só. O pecado venial, ele vai ser como eu estar espirrando água no carvão, e aquela brasa, aquele fogo que estava muito forte, ele vai começar a baixar, até que uma certa sequência que está jogando água vai acabar apagando a esse fogo, né? Esse fogo seria o nosso amor por Deus. E aqui está uma outra coisa que vai parecer muito óbvio, mas que também não é. Como que eu sei que eu cometi um pecado grave? Muito importante. Primeira coisa, eu preciso fazer um ato. Eu preciso agir. Isso aqui, quando eu coloco um ato, pode ser como eu estava no início, né? Pode ser um pensamento, pode ser um desejo, eu realmente aceitei, e pode ser realmente um ato mais prático. Fiz um ato mau. Segunda coisa que eu também precisava fazer para saber se foi um pecado ou não. Tem que ir contra a lei de Deus. Se não está contra a lei de Deus, não foi um pecado. Então já elimina aqui. Então, por exemplo, aqui a gente tem como ladrão. E o ladrão é contra o que está roubando, vai contra qual mandamento? Isso, o 7º mandamento. Não furtar. Então eu cometi um ato. Roubei. Está nos 10 mandamentos? Tá. Agora eu vou para o terceiro passo. Se quando eu cometi esse ato, eu sabia que era pecado. Se
Se eu não sabia que era pecado, ou não vai ser pecado, ou vai ser um pecado muito leve. Então, por exemplo, comer carne na sexta-feira. Comer carne na sexta-feira é proibido para todos os católicos, a não ser em dias de festas e solenidades. Solenidades, colocado. Mas, vamos dizer que eu não sei que comer carne na sexta-feira é pecado. Então eu estou comendo carne na sexta-feira. Então, estou fazendo um ato mal, estou indo contra a lei de Deus, que está na igreja, né, nos 5 mandamentos da igreja, mas eu não sabia que era pecado. Então eu estava comendo, mas eu estava na ignorância, eu não sabia, nem que eu queria pecar, eu simplesmente não sabia. Então, não foi pecado. Eu gosto de dar um exemplo da carne, porque geralmente a maioria das pessoas não sabe, então eu já gosto de dar uma orientação para isso também. Então, fiz um ato mal, tomei. Está no regulamento? Tá. Sabia que era pecado? Sim. Aí vem o querer pecar. Eu preciso ter a vontade de pecar. Por exemplo, vamos dizer que ao invés de ser um ladrão aqui, é uma pessoa que faltou a missa dominical. Faltar a missa dominical é contra o terceiro mandamento e contra também o mandamento da igreja, que eu não lembro qual agora. Mas... Então, faltei a missa dominical, estava na lei de Deus, eu sabia que era pecado, mas eu faltei a missa porque eu estava doente, estava de cama, não conseguia nem levantar para nada. Então, embora eu quisesse ir, eu não poderia, porque eu estava muito enfermo, muito doente. Então, eu não queria pecar. Então, aí ele já anula tudo isso aqui. Então, não foi um pecado. Vocês estão entendendo, né? E bom, e depois desses 4 passos, se eu cumpro os 4 requisitos aqui, e aí a gente chega realmente a um pecado, que pode ser grave ou leve, conforme as circunstâncias e o tipo de pecado. Então aqui só de uma forma mais reduzida, né, sem os exemplos. Então eu preciso ter cometido um ato mal, ele tem que ir contra a lei de Deus e da igreja. Eu necessito saber que é pecado e eu necessito querer pecar. Ou seja, tem que ser livre, né? Essa parte do slide já está acabando aqui. Depois eu começo a dar mais exemplos para vocês. Bom, isso aqui também são coisas que, digamos, naturalmente vocês já sabem. O que acontece quando eu cometo um pecado mortal? Primeiro, eu desprezo o sacrifício de Cristo na cruz. É a primeira coisa, porque Deus, ele veio, ele sacrificou por nós na cruz, justamente para a gente parar de pecar. Então, se eu cometo um pecado, então eu estou desprezando esse sacrifício que ele fez por nós. Então, é uma ofensa a Deus. Eu perco o paraíso, né? Porque quando nós cometemos um pecado, consequentemente, eu perco a presença de Deus na minha alma. Ou seja, quando eu cometo um pecado, eu expulso a Deus da minha vida. É como dizer assim, ó, Deus, não quero saber de você, não estou nem aí. E o que eu amo mesmo é a minha vontade e esse meu pecado. Então eu expulso Deus da minha vida, do meu coração, e vem o pecado habitar na minha vida, na minha alma. Então eu expulso a Deus da minha vida. Consequentemente, como eu expulso a Deus da minha vida, expulso a Deus da minha casa, eu também não posso entrar na casa de Deus, porque não faria sentido. É como dizer assim, eu estou empregado de alguém, mas eu vou na casa dele, eu chego na casa dele, eu abro a porta, entro, sento no sofá, abro a geladeira, não faria sentido, né? Eu não tenho amizade. Então com Deus é a mesma coisa.
E, como eu estava falando aqui, perco a amizade com Deus. E aqui nós temos 5 passos para uma confissão. Também é uma coisa que vocês devem saber de memória quando vão se confessar. Primeira coisa, o exame de consciência. Ou seja, é eu sentar e analisar a minha consciência, os meus pecados, a minha vida desde a última confissão e colocar por escrito para a confissão ao Padre. Então, exame de consciência. Eu vou examinar a minha vida desde a minha última confissão, ou se eu nunca me confessei desde os dias do meu batismo. Segundo, arrependimento dos meus pecados. Sem esse aqui, a gente não tem o sacramento da confissão. Sem o arrependimento dos meus pecados. Porque Deus, Ele conhece o nosso coração. Então, se eu chego para Deus e peço perdão a Ele por uma coisa que eu não estou arrependido, eu não quero mudar na minha vida, certamente Deus não vai me perdoar, porque Ele conhece também a minha disposição, o meu coração, a minha vida, o meu pensamento, e certamente Ele não vai me perdoar. Eu gosto de comparar isso com a vida de um casal. Vamos dizer assim, que tem um casal de namorado, e o namorado traiu a sua namorada, a menina. E a menina descobre que ele traiu. Aí ela vai falar com ele lá e fala: ó, eu já sei que você está me traindo. Aí ele fala assim: ó, você me perdoa? Falou: te perdoo, mas você vai mudar de vida? Você vai parar de me trair? Ele fala: não vou parar de me trair. Por que eu tenho que mudar? Faz sentido ela perdoar? Não faz. Com Deus é a mesma coisa. Não faz sentido. Então, eu cometo um pecado e estou traindo a Deus. E aí, se eu vou pedir perdão a Ele sem estar arrependido, é justamente isso que está acontecendo. Não vou falar: Deus me perdoa, mas eu não vou mudar não. Propósito de não mais pecar. Outra coisa importante. Eu preciso, no mínimo, ter a intenção de não cair mais nesse pecado. Pode ser que eu caia por uma fraqueza? Pode ser, sobretudo quando uma pessoa está começando essa vida da graça. Ela está muito mais fraca ainda. Mas ela precisa pelo menos sair dessa intenção. Assim: Senhor, com a tua graça eu não vou mais pecar, não vou mais cair nesse pecado. Confissão dos pecados ao sacerdote católico, validamente ordenado, e cumprir a penitência dada pelo sacerdote. Desses 5 passos, tem 3 coisas aqui que, se eu não fizer, eu vou invalidar a confissão. Você saberia me dizer o que é? A 3. A 4. A Ariel respondeu aqui a segunda. Isso. Então, a segunda, a terceira e a 4. Se eu não faço um desses 3, minha confissão não foi válida. Se eu não faço essa aqui, eu nem me confessei, né? Mas se eu não cumpro, minha confissão não vai ser inválida. O exame de consciência nem tanto, porque, digamos assim, eu vi que estava um padre atendendo a confissão e eu lembro que tinha uns pecados claros na minha cabeça. Então aproveitei e já me confessei, sem fazer o exame de consciência. Mas todos os pecados que eu tinha consciência naquele momento, eu confessei, foi uma confissão sincera. Embora eu tenha me esquecido de algum, mas foi uma confissão sincera. Então isso não invalida o sacramento. Porque eu fui sincero no meu coração e realmente pedi perdão a Deus. Embora seja algo importante, não é algo de não ser estritamente necessário. Porque se eu esqueci o pecado, se não foi um esquecimento voluntário, então a confissão ela foi válida, não tem problema. Então, passa aí. Desses 5, quando o padre passa a penitência, ele tem que fazer, né? O 5, o penitente ele tem que cumprir a penitência que é dada pelo sacerdote, porque o sacerdote está como juiz, que ele escuta as faltas, dá o remédio e dá a sentença.
Então, tem que ser cumprida, mas não necessariamente tem que ser cumprida imediatamente após a confissão. Tem que ser cumprida antes da próxima confissão. Mas o melhor é sempre imediato, por quê? Porque senão eu vou esquecer. Então, não vou lembrar como foi a penitência, eu vou esquecer realmente de fazer ela. E aqui está, como confessar os meus pecados? De forma prática. E aqui é o que mais conta exemplos. Primeira coisa, geralmente o sacerdote faz, é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dependendo do sacerdote, ele vai perguntar quanto tempo faz desde a última confissão. Vai depender da formação. Porque aqui, você saber quanto tempo faz desde a última confissão desse penitente vai te ajudar a você discernir o remédio, a sentença e muitas outras coisas. Porque se é uma pessoa que chega aqui e se pergunta: faz quanto tempo desde a sua última confissão? Padre, faz 20 anos desde a minha última confissão. Aí beleza, 20 anos desde a minha última confissão. Aí vamos lá, essa mesma pessoa. Terceiro passo: confessar os pecados. Dizer qual foi o pecado, quantidade de vezes que o cometeu desde a última confissão bem feita. Por exemplo, faltei 3 vezes na missa dominical, desobedeci uma vez meus pais e menti 2 vezes em matéria leve. Assim que se confessa, né? Quando é matéria leve, eu não preciso estar especificando, né? Ou seja, eu não fiz caso da minha mãe 3 vezes só porque ela estava lá falando os problemas dela e eu não me importei. É uma coisa leve, digamos assim. Se eu não fiz, eu não briguei com ela, nada assim. Só não escutei, fingi que estava escutando, mas estava pensando em outra coisa. É uma coisa leve. Então eu não preciso falar assim, foi exatamente 5 vezes desde a minha última confissão, eu ignorei a minha mãe. Não. É mais coisa grave. Então, por exemplo, a missa. A missa, se faltar missa dominical, é um pecado grave. Então, faltei 3 vezes a missa dominical. Agora, por exemplo, da pessoa que faz 20 anos e não se confessa. Ela chega para confessar seus pecados, faz 20 anos desde a minha última confissão. Aí o padre pergunta: e de quais pecados quer pedir perdão a Deus? Bom, padre, olha, primeiramente eu nunca roubei, nunca matei, nunca fiz mal a ninguém, né? Mas a gente sabe, né, padre, que a gente nós temos, a gente é um pouquinho orgulhoso e soberbo. E é isso, padre, os meus pecados. Você pensa, olha, ou essa pessoa aqui é uma pessoa santa que a gente está analisar agora, com 20 anos, não cometeu nenhum pecado, sem se confessar, sem participar da missa, sem fazer nada, ou ela não sabe o que está fazendo aqui. Ou, por exemplo, poderia chegar a mesma pessoa, sei lá, um homem, e dizer assim: olha, padre, faz 30 anos desde a minha última confissão, mas eu queria falar que eu não sei, minha mulher está me dando muito problema, padre. Ah, é? Minha mulher está me dando muito problema, ela está toda doente, mas às vezes ela não escuta de tomar um remédio, geralmente é o contrário, é o homem que não escuta, ela está fazendo da mulher. Eu você pensa, uma pessoa de 20 anos chegar e contar somente um problema desse, então geralmente aí você percebe, pelo tempo de confissão, pela forma que confessou, que ela não tem consciência do que ela está fazendo ali. Então, a partir desse momento, o padre obrigatoriamente tem que ajudar o penitente. Tem que perguntar: olha, você sabe o que está fazendo aqui? Você sabe o que é o sacramento da confissão? Posso te fazer algumas perguntas para te orientar? E aí o padre, nesse momento, tem que começar a fazer algumas perguntas para ajudar. Bom, 4. Escutar os conselhos do padre e receber a penitência dada por ele. Então aqui atentamente, claro assim, nem sempre o padre vai, digamos assim, ser realmente obrigado, explicitamente, a dar esses conselhos. E se você escuta, sei lá, um jovem que vem se confessar: padre, faz 15 dias desde a minha última confissão. Os pecados que eu tenho para pedir perdão é porque eu menti uma vez em matéria leve. Acabou. Talvez, se sou eu a de confissão, eu faria 2 perguntas ainda. Eu faria assim: você está rezando em casa?
Você participa das reuniões dominicais? Participe. Nisso, eu já sei que o jovem é consciente, bem informado, está tentando fazer a vontade de Deus e que ele não vai ter consciência dos pecados, porque se eu tivesse, ele certamente falaria. Então aqui eu já pulo. Eu faço só como que vou entregar então os seus pecados, a forma misericordiosa de Deus, que já é perdão pelo coração pelos seus pecados. Rezar um ato de contrição. Importante. A maioria das pessoas que se confessam não sabe o ato de contrição. É o que a gente aprende geralmente na catequese. Aqui geralmente entre a juventude, criança e jovem, aqui geralmente na paróquia, geralmente lembram, porque eu acredito que estão saindo da catequese ainda, primeira Eucaristia, confirmação, então ele tem muito claro na sua cabeça. O padre vai rezar a fórmula de absolvição, requisito importante, não pode faltar. Poderia até faltar esse, mas esse não pode não. Então o padre tem que falar, né? Eu te absolvo os teus pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então o padre precisa obrigatoriamente fazer isso. Ele não pode dizer, eu te abençoo, e também não pode, por exemplo, colocar seu nome no meio. Vamos dizer assim, eu te abençoo, ou eu te abençoo, Maria, José, dos teus pecados. Quer dizer, só a forma. Então aqui, uma forma mais prática de se confessar. Então se vem se confessar, é fazer o exame de consciência, direitinho, e ser muito direto e claro. Quando eu estou aqui, eu não preciso explicar a circunstância do meu pecado. Por exemplo, padre, eu quero confessar que eu menti. Mas eu menti porque a pessoa estava me enchendo o saco, estava lá no meu pé do vidro, falando isso, e eu contei uma mentira para que ela saísse bem. Não precisa. O padre não precisa saber a história. Se ele precisar saber a história para saber se realmente foi pecado ou não, ele vai perguntar. Então eu falo, padre, eu menti 3 vezes, fui matéria grave, né? Claro. 3 vezes, fortaleza dominical, isso, pronto, acabou. Então, não preciso estar contando história. Às vezes o que mais demora numa confissão são as histórias que contam. E às vezes o padre fica meio de mal porque tem que contar as histórias. Vamos ver se tem mais alguma coisa aí no slide. Eu acho que essas dúvidas aqui vocês não vão ter não. Porque geralmente o trabalho que a gente fazia era para criança favelada, assim, né? Então a maioria nem sabe o que estava fazendo ainda, né? Então a gente tem que colocar essas coisas e orientar. Então, então estamos nós com o sacramento da confissão. Antes de eu prosseguir, tem alguma dúvida até aqui? Se eu pegar vocês se confessando mal, eu vou bater em você na confissão, viu? Tem uma pergunta? Se o padre errar, geralmente é um pouco difícil. A confissão ela não foi válida, infelizmente. Só que, digamos assim, Deus, ele, na sua misericórdia, ele realmente pode levar em consideração essa confissão sem problema, para que não tenham escrúpulos. Então, se acontecer alguma coisa, eu tive dúvida assim, eu não preciso me preocupar. Eu preciso me preocupar com a parte que eu fiz. Se eu fiz meu exame de consciência, se eu confessei, se eu realmente tinha arrependimento, se eu tinha vontade de não voltar a pecar, tudo isso assim, nesse sentido. Então, se eu tive dúvida em algum momento, se o padre teve intenção ou não, se ele errou a forma, então não preciso me preocupar. Então, somente esperar até a oportunidade de uma outra confissão, quando realmente for necessário, e aí eu posso confessar os meus pecados sem nenhum problema. Porque aí, Deus, ele realmente entende o nosso coração, sabe que não foi um erro nosso, então não vai nos condenar por isso. Né? Deus, ele usa os sacramentos como uma forma ordinária, ou seja, forma comum de salvar as pessoas. Mas Deus é Deus, então ele pode salvar da forma que ele quiser. Então se ele não quiser usar nenhum sacramento, ele pode. É ele que faz as regras aqui.
Ainda assim, o sacramento ele vai ser válido. Por exemplo, digamos que a Ariela que é um enfermo, está doente, a Ariela na cama lá, todo incubado, com um aparelhozinho. E aí eu vou chegar lá na cama onde está Ariel e vou dar para ele a unção dos enfermos. Na unção dos enfermos, obrigatoriamente, ele tem que estar na graça de Deus. Então o que é que o padre faz? O padre vai dar a absolvição para ele antes de dar a unção dos enfermos. E como é que o padre vai dar a absolvição para ele se Ariel não está podendo falar? Está acamado. Então, existe uma pequena exceção, quando o próprio penitente não tem culpa, que o padre pode simplesmente absorver os seus pecados. Né? O que é que eu quero dizer com isso? Não que o padre não tenha culpa nesse aspecto, mas que o penitente não tem. Então, se ele for realmente com todas as exposições para confessar, o padre traz por 3 pecados e depois já absolveu, então ele, pelo seu próprio arrependimento, ele recebeu a absolvição dos seus pecados. É igual, por exemplo, a gente está todo mundo aqui, a gente está no avião, o avião está caindo, não tem como atender a condição de todo mundo. Então eu dou uma absolvição geral para todos, que a gente chama sob condição. Né? Então o padre vai falar assim: a fórmula completa da absolvição é: Deus, Pai de misericórdia, pela morte e ressurreição do seu Filho, reconciliou o mundo consigo e enviou o Espírito Santo para a remissão dos pecados, conceda pelo ministério da igreja o perdão e a paz. Aí ele fala: eu te absolvo os teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A parte que é mais importante é esse finalzinho: eu te absolvo. Se o padre não fala todo o anterior, não tem problema, mas essa parte ele tem que falar. Só que quando ele absolve sob condição, ele vai falar assim: se és capaz, eu te absolvo os teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Ou seja, se você tem arrependimento e pode ser perdoado, eu te absolvo os teus pecados. E aí você tem realmente o perdão pelos seus pecados. Então, nessa circunstância específica, a confissão ela foi válida. Embora, eu recomendaria que se isso acontece, você também depois, uma outra oportunidade, sem muito escrúpulo, você renovar a sua confissão e confessar esses pecados que não foram confessados. Porque, quando eu confesso um pecado, quando eu me confesso, o sacramento da confissão, ele tem 2 graças específicas. A primeira é o perdão dos pecados. A segunda é que ele me concede a graça para não cair em pecados futuros. Só que essa segunda graça só cai sobre os pecados perdoados, ou os pecados confessados, que eu falei na confissão. Então, foi perdoado, mas eu não recebi a segunda graça. Então, eu recomendaria, por exemplo, em uma outra confissão, sem muita pressa, sem muito escrúpulo, renovar e botar os pecados que não foram confessados na última confissão, para que recaia a graça. Você queria fazer uma pergunta? Não, eu queria saber se você podia responder mais ou menos. Uma coisa que, por exemplo, já aconteceu comigo, né? Tá na fila para a confissão, deu horário para o padre, ele é para ir embora, junto todo mundo aqui e vai para o coletivo. Né? É válido? Como é que funciona? Isso é válido, mas entra na mesma circunstância. Eu teria que, numa próxima oportunidade, você confessar seus pecados para receber a segunda graça do sacramento. Se for o caso da pessoa que se confessar, por exemplo, semanalmente, muitas vezes, ela está fazendo um sacramento ou não está dando? Vamos lá. Essa é uma pergunta interessante. Eu, como católico, um fiel, eu posso me confessar até todos os dias se eu necessitar. Não teria problema. A igreja ela não limita o número de vezes que eu devo me confessar por ano. Ela coloca um número mínimo que eu tenho que me confessar, que é uma vez por ano, né? No mínimo. Mas se eu quiser me confessar todos os dias, eu poderia. Quando que eu poderia estar brincando com o sacramento da confissão? Aí é que está o problema. O problema está na nossa confissão semanal. O problema está no que vem depois. Se eu sou um penitente que está vindo me confessar, mas porque eu quero realmente mudar de vida, é uma coisa. É porque eu estou confessando meu pecado, estou realmente tentando fugir, estou tentando estar na amizade com Deus. Então, eu vou estar lutando constantemente contra esse pecado e pedindo a Deus a graça e o perdão. Então, aí não é um sacrilégio, aí não é
uma ofensa, então como estou brincando com o sacramento da confissão. Agora, eu sou uma pessoa que está vindo toda semana confessar o mesmo pecado, mas eu interiormente não estou arrependido, não tenho propósito de emenda, faço isso já faz um ano, há um ano confesso o mesmo pecado e nada mudou na minha vida. Uma pessoa como essa, aí sim, já está brincando com o sacramento da confissão, porque não está arrependido, está achando que Deus é besta, porque eu estou confessando aqui tentando enganar a Deus. Estou cometendo um sacrilégio com o sacramento da confissão, porque eu estou confessando pecados que eu não estou arrependido e eu não quero uma mudança de vida. Então, uma pessoa que se confessa com frequência, ela obrigatoriamente, se ela está disposta, ela vai mudar de vida mais rápido que uma pessoa que não se confessa, porque ela vai recebendo mais graça. Se ela confessa e comunga, é mais graça ainda. Agora, se ela não está conseguindo mudar suas circunstâncias, tudo isso, aí sim, aí é uma coisa para se preocupar. Tanto que um padre se percebe que uma pessoa está confessando de forma monótona seus pecados, está o mesmo pecado com muita frequência, durante muito tempo, e parece que a pessoa não quer mudar, o padre ele tem a obrigação até de negar a confissão. Ele percebe, né, nesse momento. Então ele vai dizer assim, ó, eu não vou dar absolvição porque você não está arrependido. É um dever do padre fazer isso. Porque se ele percebe que a pessoa não está arrependida, não quer mudar de vida, está confessando de forma monótona, o padre percebe isso e ainda dá absolvição, então o pecado já recai sobre o padre, porque ele não orientou o fiel sobre isso. Aí agora, por exemplo, aí o padre vai negar, só que o fiel fica insistindo que está arrependido, insistindo. Então o que é que o padre faz? Ele dá uma absolvição sob condição. Então ele fala, se é capaz, né, como o fiel está exigindo realmente, está falando que está tentando te convencer que está realmente arrependido, aí você dá sob condição, porque você duvida dele. Então você dá sob condição por quê? Porque se aquela pessoa está realmente arrependida, vai ter validade do sacramento. E se ela não tiver arrependida e o padre deu sob condição, então o padre, como foi prudente, aquele pecado não recai sobre ele, mas sobre o penitente que está tentando enganar. Sob condição aqui eu já dei muita gente, né? Eu nunca cheguei a negar propriamente o sacramento da confissão, a absolvição. Mas, sob condição aí já foi um número muito grande já, né? Porque você duvida realmente, você pergunta, a pessoa tenta realmente convencer que ela está arrependida e você dá realmente sob condição. Como você se pode dar sob condição ou não tem como saber. O padre não precisa falar essa parte necessariamente, ele precisa somente pensar que é sob condição. Vamos ver mais perguntas? As pessoas perdoadas com condição, elas podem comungar? Ou elas devem confessar ainda os pecados na próxima confissão para poder comungar? Sim, podem comungar sem problema. Nesse sentido, né? Uma confissão geral, como foi o caso que deu aqui, uma confissão geral que absolve todo mundo, ou como foi o caso também que deu aqui, de estudar apenas 3 pecados, e depois não querer escutar os outros, e nessa também que você não sabe se você foi sincero ou não. Então, nesse sentido, você, digamos assim, vai pela sua consciência. Se sua consciência pesar depois, não foi sincero com o padre, com Deus, tudo isso, aí já é uma outra coisa. Bom, alguma pergunta mais? Mais alguma? O senhor tinha dito que poderia cumprir a penitência até a próxima confissão. Só que, por exemplo, eu aprendi que a gente só finalizava a confissão mesmo, o sacramento, quando a gente cumpria a penitência. Então... Não necessariamente. Se eu não cumpro a penitência, isso não invalida a minha confissão. Não vai invalidar. O que sim pode acontecer é que se eu não cumprir por uma negligência, ou seja, que eu não queria, ou porque eu desprezei essa penitência, que era muito pouca, que era coisa demais, aí isso pode considerar um pecado, porque eu neguei a pessoa que está falando diante de Deus, né?
Então, ou seja, eu desprezei uma ordem que Deus deu através do sacerdote. Mais alguma coisa? Alguma pergunta? Quando a gente está tendo confissão, a gente encontra inúmeros tipos de consciência. Eu não sei como é a formação, geralmente, do padre diocesano normal aqui. A gente estuda durante muito tempo para atender confissão. São como que 3 anos. E o 4º ano, a gente faz um curso intensivo de confissão, né? Tanto para aprender diversos tipos de pessoas que podem vir se confessar, como abordar cada tipo de pessoas. A gente tem uma coisa que a gente chama de casuística, ou seja, que a gente treina confissões, como se fossem confissões reais. E a gente vai praticando nisso também, né? Para a gente poder, digamos assim, o nosso cérebro e nossa cabeça ir pensando realmente os pecados, se a coisa faz sentido ou não, então tudo isso assim, né? Então, a gente tem inúmeros tipos de consciência. Então, primeiro, uma confissão de uma mulher é diferente de um homem. A confissão de uma mulher adulta é diferente da confissão de uma mulher criança. A confissão de um homem adulto é diferente da confissão de um homem adulto. A confissão de uma pessoa bem formada é diferente de uma pessoa que não tem formação nenhuma para se confessar. E bom, e assim sucessivamente. Então, a confissão de idoso é diferente, a confissão de um surdo é diferente. Então, cada caso é uma situação específica, né? Então, cada uma é uma circunstância que a gente vai colocar. Então, sei lá, no meu caso, se você vivesse aprendendo a confissão aqui de vocês, se fosse possível, né? Vocês veriam que eu abordaria cada um de uma forma diferente. Pela idade, pelo tipo, e depende da circunstância, até pela forma que se veste também. Porque quando eu vejo que se aproxima o penitente, pela forma que ela vem vestido, o penitente vem vestido, você já consegue ter uma associação também de como que é. Então, se você vê, por exemplo, uma menina já com véu, com saia até abaixo do joelho, com manga comprida, tudo isso assim, aí você já tem mais ou menos uma ideia na sua cabeça, né? Isso pode te enganar, pode, mas você já tem pelo menos uma ideia. Então, a gente aprende a abordar. E quando se trata da consciência, a gente tem vários tipos de consciência dentro de uma confissão. A gente pode ter uma confissão de uma pessoa que é super escrupulosa, ou seja, que ela vê pecado em tudo. E a gente pode ter a confissão de uma pessoa que não vê pecado em nada. A pessoa que não vê pecado em nada, eu falei aqui, onde se referia, por exemplo, da pessoa que se confessou faz 20 anos. Então ela faz 20 anos que não se confessa, que não vai à missa, que não reza em casa, mas para ela, como ela não matou, não roubou, então ela está na graça de Deus. Não está em pecado. E existe a consciência escrupulosa, que a gente também tem que aprender, quando vem se confessar, a distinguir. A consciência escrupulosa, ela vai chegar para uma confissão que chega a ser uma tortura para quem escuta. Porque ela vai chegar assim, vai começar, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O padre pode perguntar, né? Faz quanto tempo desde a sua última confissão? O padre fala em 3 dias desde a minha última confissão. Ótimo. E de quais pecados quer pedir perdão a Deus? Ela vai tirar um pergaminho do bolso, você vai jogar assim, e ela vai vir com a sequência de pecados e vai dizer: eu neguei no pensamento a Deus 15 vezes. Ontem no domingo, eu na Santa Missa, eu me distraí 27 vezes. Eu estava indo para casa e eu desviei o meu olhar do céu e pensei que isso era pecado. Aí vai seguir. Aí eu estava caminhando e eu vi que no chão parecia ter um desenho da cruz e eu pisei. E aquilo bradou os céus. E eu me arrependi, como que eu posso ter me ofendido, Senhor? Eu estou exagerando, mas isso acontece também, tá? A gente que dá no confessionário porque a gente não pode especificar muito, mas isso acontece. A gente que bate no peito, padre, eu peguei, eu estou pecando, eu sou a pior pessoa do mundo porque eu fiz isso. E acaba que ela não confessa nenhum tipo de pecado.
Ela confessou tipos de imperfeições de forma muito estrita. Uma coisa que não seria necessário fazer 3 dias desde a sua última confissão. Ela não cometeu nenhum tipo de pecado. E ela estava aí sinalizando estritamente cada detalhe da sua vida, do seu dia, do seu pensamento, para encontrar imperfeições. Para uma pessoa assim, dizer para vocês, infelizmente uma pessoa que se confessa dessa forma, ela já não faz isso por amor a Deus. Ela faz isso por amor a si mesma. Porque o que ela não suporta não é ofender a Deus. O que ela não suporta é ela ser imperfeita. Então é um ato de orgulho. Porque uma pessoa que ama a Deus, ela vai procurar fugir do pecado e se confessar porque ela ama a Deus, que é misericordioso. Não fazer um tratado de faltas e pecados que ela quer confessar. Só que uma pessoa assim, não acaba aí a confissão. Ela vai seguir lá, até eu falar, o padre talvez queira cortar, ela não vai deixar. E aí, o padre vai dar os conselhos. Vai falar, olha, minha filha, meu filho, das coisas que você me confessou agora, nenhuma delas é pecado. São todas imperfeições. E talvez nem sejam imperfeições porque você não tinha vontade realmente de fazer isso. E ela vai ficar impossível. O padre não entende. O padre não quer me entender. Eu sou um pecador. E o padre não quer absolver meus pecados. E agora eu vou para o inferno por culpa do padre. Porque isso. E aí, outra coisa. O orgulho fala do mais alto. O orgulho falou tão alto que ela não quer escutar o sacerdote que está orientando a respeito disso. Está falando, olha, não é pecado, não tem que se confessar assim, vamos te ensinar. Então, aí nesse momento, se o padre é um pouquinho duro, se algum de vocês tem essa cabeça assim, e o padre é um pouquinho duro, aí vocês não tem que ficar bravos com o padre, porque o padre nesse momento ele vai precisar colocar um pouco da sua autoridade aí, para falar assim, olha, parou. É o seguinte, o que você está confessando aqui não é pecado. Pronto, acabou. O padre pode dizer assim, ó, eu vou te dar a absolvição, pode ter que fazer isso. Vamos colocar nas mãos de Deus os pecados que já foram confessados em outras confissões e pedir perdão a Ele por isso, para que receba a graça do sacramento. E aí ele pode dar a absolvição, e aí tem que ser muito claro e dizer assim, então, ó, todos os seus pecados vão ser perdoados. Aí depois que acabar, ainda vai perguntar assim, padre, mas tem certeza que foram perdoados os pecados? Eu geralmente, quando vejo realmente um pouco mais escrupuloso, até penitência eu diminuo. Vai falar assim, ó, então, ela vem com a lista e fala, ó, então, como penitência, você vai oferecer a Deus a oração de um Pai Nosso. Só isso, padre, só isso. Não, pode me dar mais, não, só um Pai Nosso. Até aprendi que a gente poderia, se insiste muito, falar, não, então você vai rezar só um Glória ao Pai. Aí tem até um grupo de arautos também, que os arautos aprendem, digamos assim, se confessar, a confessar com o mesmo método que a gente. Ele até falava assim, não, então, vai só respirar por amor a Deus. Pronto, acabou. É só penitência. É só para contrariar. Porque geralmente a pessoa que é escrupulosa, ela não quer obedecer. É como ela virou o centro da vida dela, não é mais Deus, não é o Padre, nada disso. Então, você tem que ser um pouquinho mais firme em respeito a isso, né? Em respeito a ela. Para poder, digamos, prosseguir a confissão. Porque se não dá muita atenção, aí pronto. Então aí vai demorar umas 3 horas de confissão, não vai resolver nada, não vai chegar a canto nenhum. E vai ficar somente nisso. Então, para uma pessoa que é escrupulosa, a recomendação é obediência. É obedecer. Então escuta, obedece. Se eu tenho uma mente escrupulosa, na confissão eu tenho uma coisa que a gente chama assim: vantagem
privilégio e um escrupuloso. O que seria um privilégio e um escrupuloso? Eu sei que sou escrupuloso, eu não posso estar o dia inteiro me analisando, procurando pecados e imperfeições. Então, eu não vou me confessar como eu estava explicando aqui. Dizer, eu faltei tantas vezes, eu fiz tantas vezes isso matéria grave, tantas vezes isso. Não vou falar. Eu vou falar somente, eu pequei contra isso, contra o terceiro mandamento, pequei contra o quinto, pequei contra o sexto e contra o oitavo. Para evitar que ela fique analisando muito a sua vida. Mas se você não tem a mente escrupulosa, então você não deve fazer isso. Deve confessar mais direto, sem dar rodeios e explicações dos seus pecados. Segundo tipo de consciência é uma consciência laica. É o oposto. É uma pessoa que não vê pecado em nada. E aí, bom, para o sacerdote esse é um caso que talvez seja um pouco mais fácil, que ele precisa orientar simplesmente a pessoa dos seus pecados. Isso é pecado, isso aqui também. Vai fazer as perguntas e vai orientando. Né? E aí, bom, aí no final da confissão, aí o penitente decide se quer mudar de vida ou não. Se ele fala que sim, o padre pode dar a absolvição. Se ele fala que não, então o padre nega a absolvição ou pode marcar uma outra confissão com ele, para que ele possa voltar para casa, para que ele possa pensar. Isso já fez também inúmeras vezes. Graças a Deus a maioria voltou. Mas o padre também pode fazer coisas assim. Porque na confissão, o sacerdote, digamos assim, é a autoridade máxima. Colocar ali no lugar de Deus, digamos, né? É Deus que coloca ele ali para representar e falar no seu santo nome. Bom, alguma pergunta mais que queriam fazer? Você queria fazer? Como uma penitência muito absurda, e só um minutinho, só para responder. Sim, é só para que os demais aqui possam ouvir a pergunta. Eu tenho certeza que aqueles não ouviram. Ah, sim. Ela perguntou assim, se o padre passa uma penitência muito absurda, né, como é que eu devo proceder a respeito disso? Ela deu o exemplo de o padre falar assim, sua penitência passa 6 meses sem se confessar. Tem penitências que o padre não pode fazer. Por exemplo, ele não pode dizer assim para você, você não pode participar da missa do domingo, como penitência. Isso não pode fazer porque é uma obrigação nossa, é um dever. E ele também não pode, por exemplo, dizer assim, como penitência você vai participar da missa dominical, porque isso já é uma obrigação nossa do capão. Quando acontece uma penitência assim que parece um pouco absurda ou errada, aí bom, eu teria que procurar um outro sacerdote e aí pedir para ele realmente a orientação a respeito disso. E o outro sacerdote ele pode mudar a penitência da confissão. Então, uma confissão seguinte, né? Aconteceria a mesma coisa se eu esqueci da confissão ou da penitência. Me confessei, esqueci da penitência. Um mês depois fui me confessar e confessei que eu esqueci a penitência. Então o padre vai colocar uma penitência para que substitua tanto a anterior como dessa confissão que está fazendo agora. A mesma coisa seria no caso de uma penitência que seja muito absurda. Vamos lá, mais alguma pergunta? Vamos lá aí. O que você quer perguntar? Então isso, como se confessar? Só para a gente poder revisar, então, se você tem mais uma pergunta, aí a gente termina. Primeira coisa, quando eu for me confessar, não preciso ficar dando voltas e dando os pecados. Só falar, pequei, faltei a missa 3 vezes, cometi tal tantas vezes. Se é um pecado muito leve, uma mentira leve, não quero confessar, menti. Pronto. Não preciso estar dando voltas e explicando os meus pecados. Confissão dos meus pecados, tenho claro, estar arrependido dos pecados que estou confessando. Tenho que ter o propósito de não mais pecar.
vou escutar os conselhos do padre a respeito, que o padre também não precisa recomendar, dar conselho a todos os pecados, só os que ele achar mais convenientes ou mais graves. Depois do conselho, o padre vai passar a penitência, você vai rezar o ato de contrição, que é quando você, diante de Deus, você fala que está arrependido dos seus pecados e que quer mudar de vida, e o padre, por último, dá a absolvição dos seus pecados. Então, está aí mais ou menos o nosso roteiro, que seria para uma confissão, falando um pouco também falando aí um pouco das consciências. Existem mais tipos de consciência, né? Mas eu vou falar só essas duas que eu já falei, que são as mais comuns. Tanto de não achar que é pecado, e também a de achar que tudo é pecado. E, deixa eu ver, será que estou esquecendo alguma coisa? Aumentar alguma coisa mais que eu teria que falar? Bom, parece que não, né? E aqui mais nenhuma dúvida, né? Quando a gente acabar aqui, não quero vir ninguém aqui me perguntar coisa não, viu? Acabou as perguntas aqui. Aí depois que acaba, aí vem um monte de fazer pergunta. Vamos lá, última oportunidade. Bom, só uma coisa aqui da consciência escrupulosa. Tem um grande problema na mente escrupulosa, não se esqueça de falar e lembrei agora. E quando acontece isso que eu estava falando, que o padre é um pouquinho mais duro e te corrige. Aí a mente escrupulosa ela pensa, o padre não me entende, o padre não quer saber, o padre não dá ver meus pecados, o padre não sabe de nada, o padre é isso, o padre é aquilo. E muitos adjetivos aí para o padre, né? E então, geralmente o que acontece é que ela vai tentar procurar um padre que seja mais de acordo com as vontades dela, né? Que dê atenção, que fale que aquilo que ela quer é pecado, tudo isso que se nesse sentido, né? Então, tome muito cuidado com isso. Aí você tem o caso de ter um diretor espiritual, ou um padre que se confessa e não querer se confessar simplesmente porque ele te chamou a atenção em algum desses aspectos, né? Bom, então, já que não tem mais nenhuma pergunta, vamos terminar por aqui. Se alguém quer falar aqui alguma coisa. Sim? A gente poder